por isso, queridos, e principalmente por amor a Deus, por entender, né, queridos, que o bem é bom, por entender que o bem é bom e que o mal é mal, né, a gente precisa perseverar, persistir em fazer o bem, sempre. Lá em Romanos 2, verso 7 diz: Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam o quê? Riquezas, né? Sucesso? Não, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, meu querido, busque isso para você, busque praticar o bem, por mais que às vezes é difícil, a nossa natureza é difícil, a natureza das pessoas ao nosso redor é muito difícil, mas pratique o bem, queridos, porque nós somos salvos pela graça, mas somos salvos para vivermos uma nova vida, né? 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, né? Essa é a paixão de Cristo, né? É a Páscoa. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, veja só, há um objetivo com isso, né? Nos salvar, claro, mas a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então que a gente morra, queridos, literalmente por pecado. É por isso que ele nos chama para tomar a sua cruz, negarmos a nós mesmos e segui-lo. Em Tito capítulo 2, verso 11 diz: a graça de Deus, né? O que a graça de Deus fez? Ela nos salvou, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas além de nos salvar, veja só, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Coisa linda, né, queridos? O caminho do Senhor é para nos ensinar a sermos sensatos, né? A sermos bons, a sermos justos. Agora eu vou ler, queridos, finalizando a lição de hoje, um trecho um pouco maior de Romanos capítulo 6, que fala sobre essa questão de lei e de graça, né, queridos? Porque nós aprendemos, e todas as escrituras dizem que nós somos salvos gratuitamente. Jesus, pelo que ele fez na cruz, ele nos limpa e nos perdoa de todo pecado. Então nós somos salvos pela graça, por uma atitude, uma decisão unilateral da parte de Deus em nos salvar. Né? E a única coisa que nós respondemos é com fé, crendo nessa obra dele, crendo no amor dele. Mas, sendo salvos assim, a partir de então nós precisamos viver uma vida nova, né? Então Romanos 6, verso 11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus. Veja, queridos, que lindo. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, que foi o que ocorreu, né, queridos? E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração, a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham?
o fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Né, queridos? Então, por estarmos debaixo da graça, nós vamos pecar? Não, claro que não, né? Pelo contrário. Se nós recebemos, né, esse sacrifício maravilhoso, esse amor demonstrado por Jesus, então nós temos que responder a tamanho amor, também agindo em amor, né, queridos? A Bíblia nos diz que o amor de Cristo nos constrange, nos envergonha, para procurarmos sermos pessoas melhores. Então, que o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo, o que Ele fez por você há quase 2000 anos atrás, subindo naquela cruz, sofrendo tremendamente, né, mas fazendo isso por mim e por você, que isso nos constranja, né, queridos, a morrermos para o pecado, a morrermos para a maldade, e possamos resplandecer a luz de Cristo, que essa graça que se manifestou salvadora possa nos ensinar a renunciar toda impiedade, toda paixão mundana, e que nós possamos andar neste mundo de maneira sensata, justa e bondosa, né, queridos? Que a gente ande e vivamos como filhos da luz, né, honrando o que Ele fez por nós, tomando a nossa cruz e seguindo. Meu amado, que a gente aprenda cada dia mais a nos negar a nós mesmos, a vivermos como Ele viveu, a tomarmos a vida que Ele nos ofereceu e possamos viver com toda bondade, com toda justiça, com todo amor. Né? Os que praticam a justiça são justos. Pratique a justiça, meu querido, pratique o bem, que as pessoas ao seu redor vejam inegavelmente que você foi transformado por Cristo. Que vejam sem ter como negar que você é uma pessoa melhor, que é uma pessoa nova, que é uma pessoa em quem realmente Cristo habita, em quem o Espírito Santo habita. Meu amado, hoje é a Páscoa do nosso Senhor. Vamos celebrar a vitória de Jesus na cruz, mostrando que Ele venceu dentro de nós e que somos livres do pecado, livres da maldade, livres das trevas e que nós vamos viver como filhos da luz. Ele nos conquistou para andarmos de forma reta, de forma correta, de forma bondosa e amorosa. Meus amados, vamos aprender com Jesus e honrar a Ele que merece tanto. Meus amados, que Deus lhes abençoe. Feliz Páscoa. Que Jesus Cristo lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.